Tudo bom, alunos de sexto ano? Aqui quem está falando é o professor Jones Pobel. Nesse momento vamos estudar sobre as plantas. Então, as plantas, para sobreviver, elas precisam elaborar certos tipos de substâncias. Mas as substâncias precisam, além, do processo de fotossíntese, elas precisam da matéria-prima para produzir o seu próprio alimento através do processo de fotossíntese. Então, as raízes têm a praticidade de fazer a coleta de alguns nutrientes necessários para ser transportado para o sistema de produção de energia. Então, a água e os sais minerais, eles são absorvidos pelas raízes das plantas e são encaminhados para subir. Elas passam pelas regiões das pequenas raízes, passam para as raízes maiores, vão subir por vasos que conduzem à seiva bruta, que é chamada. Então, essas partículas, como mostra aí na imagem, onde tem a raiz e o ar que existe no solo, onde existem partículas de solo e água. Então, essas pequenas raízes, que são chamadas de pelos radiculares, que conseguem capturar essas pequenas moléculas, estruturas de sais minerais e serem absorvidos para dentro da raiz e serem transportadas como seiva bruta para dentro do vegetal. Então, mais algumas imagens para a gente entender. Então, são as plantas que desenvolvem, em cada habitat, os tipos de raízes, que pode ser em ambientes aquáticos, pode ser no solo, pode ser raízes aéreas, como as orquídeas, Então, são 3 tipos aí de adaptações para captação de água e sais minerais do ambiente. Então, só para a gente entender um pouco mais, está aí uma árvore, e permite a circulação dessa seiva bruta, que vai da raiz até o restante das outras partes do vegetal, chegando às principais áreas onde existem células especializadas, Então, está mostrando mais um pouco essa absorção e acessão da água pelo vegetal. Chegando nas folhas, então nós temos um corte aí transversal das folhas para ser visto de uma forma microscópica, tá? Então isso aí só é possível ver no microscópio. E aí tem na folha os vasos condutores, existem as células que tem os cloroplásticos da cor verde, Existe uma estrutura especializada chamada estômago, que seria a célula que existe essa estrutura para capturar o dióxido de carbono e liberar vapor de água. Então, a transpiração existe na folha. Então, a transpiração ocorre na folha das plantas. E a saída de água pelas estruturas chamadas estômatos, que existem nas folhas. Que vai fazer o quê? Que essa subida da seiva bruta, ela continue até sair a saída da água, nessas estruturas microscópicas, Então, nós conseguimos ver nitidamente esse processo, que a água está no solo e sobe e libera pelas folhas. Dizem que por isso que nós temos uma sensação muito boa quando a gente está debaixo do ar. É bem fresco, esses dias eu estava vendo um vídeo falando sobre floresta, falando da Amazônia, que na verdade, quando você olhar uma floresta bem nativa, grande, você vê nuvens se formando em cima dessas florestas. É devido a esse processo de liberação de vapor de água feito pelas árvores, tá bom? Formando os rios flutuantes, que são as nuvens mais densas. Mas a floresta desempenha isso, tira a água do solo, passa pelos seus vasos condutores e chegam até as folhas. Mas o que acontece? As plantas, elas precisam produzir o seu alimento. Isso são nutrientes necessários para a planta sobreviver. Mas a sua matéria alimentar, ela é feita através de um processo, que é o processo chamado fotossíntese. Então, a energia que ela precisa, que é de matéria orgânica, ela utiliza a energia luminosa junto, para transformar a água
e dióxido de carbono. Essas substâncias são sintetizadas, luz, água e gás carbônico, formam uma matéria orgânica rica em energia. E essa matéria orgânica serve para o crescimento das células dos vegetais. Então, a água e os sais minerais são absorvidos nas raízes e transportados até as folhas, através de vasos condutores. Energia luminosa atinge as folhas. Essa energia atingindo as folhas, dentro de uma estrutura celular da folha, da planta do vegetal, existe uma unidade específica chamada cloroplasto, que faz o processo de fotossíntese. Então, os cloroplastos capturam a energia luminosa. Então, durante a fotossíntese, toda essa matéria é misturada e começa a se liberar o que não precisa. Então, libera-se o quê? O gás oxigênio. O dióxido de carbono, então a fotossíntese é a estrutura e o processo que existe nos cloroplastos para a produção de energia, utilizando a luz luminosa, a energia do sol, né, a luz, mais água e gás carbônico. Vai elaborar a matéria principal para o crescimento dos vegetais. E aí nós temos também que os vegetais eles respiram. Então existe uma respiração. Então, além do processo de fotossíntese, todo vegetal respira também. Então existe a fase luminosa e a fase escura na sobrevivência das plantas, né? Então, além da produção da energia através da fotossíntese, existe também a respiração das plantas. Mas tudo que a planta produz como energia, né, vamos dizer assim, ela utiliza para ela crescer? Sim, além de crescer o vegetal, que é a raiz, o tronco, os galhos e as folhas, crescem também outras estruturas devido a esse processo de armazenamento de energia. Então, nós temos, tipo as batatas, são caules. São caules que acumulam o amido. Então, foi através da produção de energia que acumulou o amido nesse caule que nós utilizamos como os legumes, né? As sementes também produzem substâncias que a fotossíntese fez com que a elaboração da matéria orgânica se acumulasse dentro das sementes. Então, as raízes mais elaboradas, como as cenouras, as folhagens. Então, toda essa matéria orgânica que foi produzida pela fotossíntese, ela vai se acumular em cada tipo de vegetal de uma forma diferenciada, tá bom? O desenvolvimento de frutos, a estrutura de um fruto e assim por diante. Não podemos esquecer que todo o material vegetal é utilizado pelo homem. Então, nós temos aí as plantas, os troncos, né, que são utilizados pelo homem, a produção de algodão, né, as folhas para alimentação, até as cascas de certos tipos de árvores produzem as rolhas, utilizam na formação de rolhas, né? E mais que as plantas utilizam o gás carbônico para absorver, né, no seu sistema de captura, né, para produzir a fotossíntese, mas a liberação em excesso de gás carbônico também prejudica o meio ambiente. Então, a importância das plantas, ela mantém o equilíbrio, mas o excesso também não vai conseguir as plantas absorver tudo. Então, a respiração dos seres vivos, as plantas tentam absorver o monóxido de carbono, os incêndios, as queimas de combustíveis fósseis. As plantas tentam manter o controle do ambiente, não conseguindo, acaba se criando um efeito estufa. E a cadeia alimentar toda, ela existe como seres produtores, né, de alimentos. Os seres produtores de uma cadeia, eles não são consumidores, são as plantas. Então, são os únicos seres vivos que conseguem absorver energia luminosa, elaborar e transformar em matéria orgânica, que serve de alimento para os outros seres vivos dentro da cadeia alimentar ou teia alimentar. E aí eu fico por aqui no estudo sobre as plantas. Espero que vocês tenham entendido esse conteúdo. Obrigado